Bom, boa noite a todos. Muito feliz no último dia do mês de março, que encerra as nossas comemorações de ver a casa cheia, né? Muito bom, muito gratificante. Apesar do que tem um companheiro que morava em Guarapari, e ele ia na casa espírita lá como é que chama o lugar lá? Tem uma cidade que só tem caminhoneiro lá no meio do caminho, Iconha. E na casa ele ia, saía de Guarapari para Iconha, duas vezes por semana, e não aparecia ninguém, sozinho. Ele abria a reunião, fazia a leitura do Evangelho e terminava a reunião depois de uma hora e voltava para casa. E fez isso aí durante quase 30 anos. Só que depois de um certo tempo começaram a aparecer alguns frequentadores, né? E lógico, dá um ânimo maior, né? Porque a gente gosta de ver gente, a gente gosta de ver encarnados também, não só desencarnados. Bom, gente, nosso estudo de hoje é mostrar realmente a grande finalidade da doutrina espírita. Então, nós vamos mostrar o que o Espiritismo legou para a humanidade, quais são os pontos mais importantes e quais são os objetivos que a doutrina tem frente agora à nossa sociedade. Então, nós vemos que a sociedade está doente. Nós vemos a questão das drogas, a questão dos vícios, a questão de gente passando fome. Nós vemos aquela coisa que todo mundo quer levar vantagem, aquela disputa o tempo todo, né? No coisa, quase dar os tapas, né? Pelos bens materiais. E aí nós vamos ver o que Kardec fala sobre isso. E esse é um estudo de um livro, não vou mostrar para ele no final, que veio no ciclo, no Clube do Livro, né? Para mim está sendo útil, né? Já é a terceira ou quarta palestra que eu faço com os livros daquele do clube, né? E realmente é muito interessante a abordagem que ele faz, tá? Então, eu quis dividir com vocês, para quem não leu o livro, vão pelo menos ler um trechinho dele, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, o que o Espiritismo contribuiu para a humanidade? Quais são as contribuições, o que ele trouxe realmente de relevante para a humanidade? A primeira coisa é ele faz um argumento consistente da existência de Deus. Porque Deus, a percepção que nós temos na Bíblia e das outras religiões é de um ser como se fosse personificado. E a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é Deus? Quando ele fala que é Deus, ele desmistifica essa questão de você individualizar Deus como se fosse uma pessoa. Como se fosse aquele velhinho, que a imagem que eu tinha é essa. Um velhinho sentado no trono, bem barbudo, né? Com uma túnica branca e vigiando todo mundo lá embaixo. Né? Quer dizer, a gente imaginava que o céu está lá no alto, né? E nós aqui embaixo, e ele vigiando as formiguinhas. Então, a concepção que a doutrina traz, principalmente no capítulo 2 da Gênese, é fantástica, porque ela desmistifica totalmente a questão de Deus. Eu vou só dar uma definição aqui rápida para vocês terem uma ideia, mas é interessante ler o livro, o capítulo 2 da Gênesis, que ele faz a definição de Deus. Ele compara Deus com o nosso cérebro. Nada acontece com o nosso corpo que o cérebro não saiba. Mesmo as coisas inconscientes. Por exemplo, a taxa de filtração glomerular no rim, os batimentos cardíacos, a taxa de gás carbônico e de oxigênio no sangue, que regula a respiração. Tudo isso aí é automatizado, mas o cérebro sabe. Ele tem mecanismo, que é o chamado sistema nervoso autônomo, e que regula tudo isso. Então, tudo que acontece com o nosso corpo, o cérebro sabe. Se você pisa num cigarro aceso, imediatamente você tira o pé, sem você ter consciência que é um cigarro. É uma coisa que é reflexo. Então, ele compara Deus dessa maneira. E ele fala que no mundo nós estamos embebidos no chamado fluido cósmico universal. Tudo que existe é constituído pelo fluido cósmico universal. Tanto a matéria quanto a energia, tudo que existe e a ciência agora chegou à conclusão que a matéria, na verdade, é a energia coagulada. Então, podemos dizer que é o fluido cósmico universal coagulado ou adensado. Então, todo esse fluido cósmico universal que existe no universo, se você colocar uma inteligência nele, essa inteligência é Deus.
Então, nós estamos embebidos, nós estamos em Deus e Deus está em nós. Então, não cai uma folha e não apaga-se uma estrela sem que Deus o saiba. Essa é a definição que Kardec dá na Bíblia. Então, a primeira contribuição é isso aí. É um argumento consistente da existência de Deus. Não é uma coisa apenas empírica ou atrelada à religião. A segunda é que a justiça de Deus é infinita e a sua bondade também. Porque nós imaginávamos que Deus é aquele Deus que castigava, que vigiava e que... tanto é que se falava antes, temer a Deus. Temer é ter medo. Como é que você pode ter medo de uma pessoa que te ama ou que você a ama? Não tem como você ter medo. São dois sentimentos que são antagônicos, né? Ele fala também das leis que regem o universo, mostrando realmente que as leis naturais são perfeitas. E tudo que acontece tem uma razão de ser, tudo tem uma explicação, né? Então, tudo está entrelaçado e existe uma lógica para tudo isso. A outra contribuição é a chamada lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito no sentido de que quando você faz alguma coisa, isso traz uma consequência. E é isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Na formação do caráter dele, é mostrar exatamente isso. Que tudo que a pessoa vai fazer, ela vai ter uma consequência para aquilo, né? E ele tem que entender quais são essas consequências. Tudo que nós estamos fazendo hoje, nós estamos semeando para um dia colher. Tudo que você semear agora, você vai ter que colher um dia. Aí tem um ditado que fala que a semeadura é livre. Você semeia o que você quiser. Se você quiser plantar arroz, quiser plantar feijão, plantar milho, não tem problema, você escolhe. Agora a colheita é obrigatória. Você vai colher aquilo que você plantou. Isso é lei de causa e efeito. Ele fala também uma coisa importante, que a alma é imortal, né? Parece uma coisa óbvia, né? Mas ele mostra que a vida continua no sentido de que as encarnações, ao se encadearem, é a alma que viaja pelos corpos. O corpo vai mudando a cada encarnação. A alma continua mesmo. Só que ela vai agregando as vivências, experiências, experimentações que vão tendo, encarnação após encarnação. Então, a nossa vida material é um estalo, um átomo. Certo? A vida mesmo é imortal, a vida verdadeira é a vida espiritual. E a alma é imortal. Algumas pessoas falam da morte da alma na transformação chamada ovoide, né? Mas a alma ainda está viva. Não se tem ainda consciência que mesmo na condição de ovoide, isso é uma coisa mais técnica, né? A alma está ali, está individualizada ainda. Ele fala também, a doutrina, que todo mundo fala que existe um mundo espiritual. As religiões, várias falam que existe um mundo espiritual, né? Que é o céu, por exemplo, ou o purgatório, ou o inferno, quer dizer, alguma coisa além do que nós temos aqui no mundo material, certo? Mas a doutrina, ela fala mais, né? Que além de existir o mundo espiritual, existe a possibilidade de se comunicar, de nós nos comunicarmos com eles, através de algumas pessoas que estimam-se em torno de 20% da população, que são médiuns ostensivos. São aqueles que são intermediários entre a matéria e o espírito. Certo? Então, os médiuns ostensivos são esses que fazem isso aí. Mas, mesmo assim, todos nós não interagimos. E, de uma forma ou de outra, existe uma definição que fala assim, todos somos médiums. Porque médium é aquele que pode sentir, ver ou se comunicar com espíritos. Então, todos nós somos. Por quê? Nós sonhamos, nós dormimos. E durante o sonho e durante o sono, nós nos desprendemos e vamos ter contato com os espíritos. Mas aqui nós estamos falando de médium ostensivo, aqueles que trabalham realmente, que têm evidência, que escuta o espírito, que fala com os espíritos, que seria a mediunidade ostensiva. Então, existe uma constante interação entre o mundo físico, nosso, e o mundo espiritual. A outra contribuição, ele fala sobre a reencarnação. E se nós entendermos a reencarnação realmente na essência, ela vai produzir modificações enormes na nossa vida, né?
do ponto de vista psicológico, filosófico e comportamental. O problema é esse, que nós não vivenciamos o conhecimento. Nós falamos assim, eu acredito na reencarnação, beleza. Mas você vive como se ela existisse para você? Essa é a grande pergunta, porque nós não vivemos. Porque o músculo da gente vê isso aí, todo mundo morre de medo de morrer. Aí eu falo, eu não tenho medo, você quer morrer agora? Todo mundo morre de medo. Aí uns falam assim, eu tenho medo que eu vou encontrar lá, eu tenho medo de morrer. E se nós vivenciarmos a reencarnação, era uma coisa natural, que é um lugar de se ligar. Mas nós ainda somos muito apegados à matéria, ainda somos muito orgulhosos, somos muito egoístas, temos ainda aquela questão da posse, é meu, né? A minha mulher, meu filho, meu carro, minha casa, entende? Como é que vai ficar? Como é que eu vou deixar isso para trás? Então, essa coisa que nos dificulta vivenciar realmente o conhecimento, que é a reencarnação. Mas ela é para transformar em muito a nossa vida. A outra contribuição, ele fala da responsabilidade individual em concomitância com o conceito do coletivo, que vai tomar algumas dimensões inéditas, principalmente pelo entendimento das solidariedades das reencarnações. O que quer dizer? Nós vivenciamos um programa. Cada encarnação nós temos um programa. Nós temos que desenvolver algum tipo de coisa que falta em nós. Então, por exemplo, se numa encarnação eu usei mal minha inteligência, eu usei a inteligência para praticar o mal, para prejudicar alguém. Pode ser que nessa encarnação eu nasça com idiotia, nasça com uma deficiência mental, né? De coisa. Se eu fui avarento, né, e prejudiquei as pessoas, eu posso nascer na miséria nessa encarnação. Então, existe um encadeamento de consequências de acordo com o seu livre-arbítrio, de acordo com as opções que nós temos. Hoje nós somos frutos da semeadura do passado e estamos agora construindo o nosso futuro. Nós estamos colhendo o que nós já plantamos, estamos semeando para colher no futuro. Então a vida é um constante semear, como diz a parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear, algumas sementes caíram no caminho, os pássaros comeram. Algumas sementes caíram no meio dos espinheiros, na hora dos espinheiros, e na hora que ela foi nascer, os espinhos abafaram ela. Algumas sementes caíram numa terra, né, mais próxima e produziu a 1:10 ou 1:100. Então, ele vai mostrando exatamente isso. Como que nós estamos... Porque quando a gente fala em semear, não é só jogar semente, não. Quem é agricultor sabe que você, para semear, você é responsável pelo antes, durante e depois. Porque a semente você tem que covar, você tem que molhar, você tem que adubar ou botar uma terra fértil, né? Você tem que conduzir aquela planta até ela produzir novas sementes. Então, é um processo. E a vida é isso. Quando nós estamos semeando, vamos dar o exemplo de filhos. Eu lembro que os meninos, quando eram pequenos também, os cuidados que a gente tinha que ter. Eram cuidados essenciais, que é dar banho, se escovou os dentes, se na hora de dormir, se tem dever, e tudo mais. Aquela coisa de cuidar. É a minha semente, eu tenho que cuidar disso aí. Depois que eles já estão maiores, na nossa fase, nós estamos aí, agora, assim, de vez em quando uma podadazinha aqui, né? Botar um fertilizante no pé, né? De coisa, controlar um pouquinho os matos que tem em volta, certo? Mas filho é filho, sim. Eu falo que sim, você tem ex-prefeito, ex-presidente, ex-ministro, ex-mulher, ex-marido, mas não existe ex-filho. Filho é para sempre. Né? Então, nós temos que sempre cuidar dessa semente. Tudo que nós fazemos hoje, em consequência disso, vai repercutir no nosso futuro. Então, as nossas escolhas, tudo que nós escolhemos agora, vai repercutir. Lá na frente, a gente fala assim, não sei por que isso acontece comigo. Dá tudo errado, tudo dá no coisa. Se você fizer uma análise realmente isenta e olhar para trás assim, sem nenhum tipo de preconceito, coisa assim, você vai ver que você teve responsabilidade naquele.
alguma coisa que você podia ter falado, ou ter feito, ou deixado de fazer, para não ter aquele desfecho. E essa doutrina nos convida a uma verdadeira transformação moral, né? Interior, nos adequando às leis divinas, que é o único caminho para a felicidade. A gente sabe que a felicidade no mundo que nós temos aqui é uma felicidade relativa. Não existe felicidade absoluta. Felicidade absoluta seria assim: todos têm que ser felizes, ninguém pode sofrer, ninguém pode passar fome, ninguém pode passar necessidade. A gente sabe que isso não é possível. Nós vamos ver lá na frente que nós temos que desenvolver o sentido da fraternidade, de anularmos um pouquinho os nossos interesses para poder realmente atender aqueles que precisam. E o objetivo da doutrina, assim como todas as religiões, é o melhoramento dos homens. Qualquer religião que transforme para melhor as pessoas é uma boa religião. Esse é o objetivo principal da doutrina. E a chave para isso, a Elisa ela foi muito feliz, né, na música, porque realmente podemos dizer que é o hino dessa exposição, viu, Elisa? A chave para isso é a verdadeira caridade. E a caridade é uma coisa complexa, não é uma coisa simples, porque todo mundo imagina caridade, pensa que é a caridade material, que é mais fácil, né? E mesmo assim nós colocamos algumas pré-condições, por exemplo, ó, vou te dar o dinheiro, mas vê se vai beber, hein? Ó, eu vou te dar o dinheiro, mas olha o que você vai fazer com ele, né? E a gente lembra que nesse tipo de caridade, quando você dá o dinheiro não é mais seu. Então você não é mais responsável por isso, certo? Então, mas nós temos esse cuidado, essa coisa assim, eu vou te dar, mas você não vai beber, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas você vai dar o dinheiro, né? A caridade é mais complexa, porque a caridade subentende quando você deixa de defender os seus interesses para colocar os interesses daquela pessoa na frente. Isso é muito difícil, porque a gente sempre pensa assim: eu não quero me incomodar, eu não quero assumir algum tipo de compromisso, de responsabilidade, né? Então, sempre a gente fica com os poréns, né? Então, a definição de Kardec no Livro dos Espíritos para a caridade é essa: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. São três coisas: benevolência, indulgência e perdão. Só aí a gente vai vendo que são três coisas dificílimas. Benevolência é você pensar sempre o bem, sempre pensar de maneira positiva, né? Tipo assim, a mãe que o filho atrasou, o filho já é barbudo, já não coisa assim, atrasou, a mãe pensa: sofreu um acidente, foi assaltado, foi sequestrado, no coisa só fica pensando coisa ruim. Não se pensa que ele pode ter tido um contratempo, pode ter tido um pneu furou, um ônibus que teve um atraso, coisa assim e tal. E a tendência da gente é pensar primeiro as coisas ruins, né? E depois daquele alívio, né? Porque quase sempre não é isso, não é uma coisa ruim, quase sempre é uma coisa boa. Mas a gente sofreu pela coisa ruim. E se acontecer, a gente sofre duas vezes. E se não aconteceu, a gente sofre uma vez à toa, certo? A indulgência é de você ter um olhar para as pessoas e dizer o seguinte: ele ainda não tem entendimento. Ele age dessa maneira porque ele acha que assim é o certo. Um exemplo de indulgência é você lidar com criança. Quando você vê uma criança fazendo uma pirraça porque ela quer uma coisa, a gente até ri, a gente acha engraçado, né? A gente fala assim: é criança, é assim mesmo. Isso é ser indulgente. Você está sendo indulgente com a criança. Ou quando ela quer uma coisa, porque quer, porque quer, porque quer, e sabe que é uma criança. Nós estamos sendo indulgentes. Agora, o mais difícil é o perdão, porque nós não sabemos perdoar. Nós não sabemos perdoar. E o perdão que a gente consegue, ainda quem pode conseguir, seria o seguinte: não é esquecer. O ideal é esquecer totalmente, apagar, deletar do seu HD, deletar do seu coisa assim, aquele fato que alguém fez para você. Ninguém faz isso. A gente sempre lembra.
mas pelo menos a gente não sofrer de novo o que sofreu da primeira vez. É o perdão que a gente consegue fazer é esse, certo? De pegar, pelo menos não sofrer de novo. Que a pessoa te ofendeu, falou alguma coisa mal colocada e tal, aí deu aquele coisa. Aí toda vez que você lembra, você sente de novo aquilo que você sentiu outra vez. Então é que nem você pegar uma ferida, arranca a casca e fica esfregando assim para continuar machucando. Entende? De coisa. Aí você fica lembrando assim, nossa, isso dói pra caramba. Aí, quando está cicatrizando, você já está esquecendo, você lembra de novo, você vai lá, esfrega, arranca a casca. Então, quer dizer, é uma dor permanente. E essa é a chave para a caridade. Então, benevolência, indulgência e perdão. E existe um lema que é interessante que o Chico falava muito. Que o Chico falava assim: eu só sou espírita. Olha só a frase do Chico: eu só sou espírita, porque o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Se o espiritismo fala assim, fora do espiritismo não há salvação, não seria espírita. Se falasse fora do cristianismo não há salvação, não seria cristão. E falasse fora da igreja não há salvação, também não entraria na igreja. Ele falou que só sou espírita porque o lema do espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então, é uma bandeira da doutrina. Tá? Se você pudesse botar uma bandeira escrita aqui, a bandeira seria isso aí: fora da caridade não há salvação. E quando, todas as vezes que o ser não coloca em primeiro lugar os seus interesses pessoais, estará praticando a mais meritória de todas as virtudes, que é a caridade. A caridade é quando você não se coloca em primeiro lugar. Tem um ditado que fala assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Nesse caso, farinha pouca, pirão do outro. E aí fica assim, porque você deixar de ter a vantagem que você poderia ter para deixar o outro ter vantagem é complicado. Então, a caridade subtende isso. Essa é a grande dificuldade que nós vimos tudo aqui. Tá? A benevolência, a indulgência, o perdão e botar o outro como prioritário. Então, quando ele propõe o desenvolvimento individual, fazendo com que cada indivíduo se aprimore, melhore, o que acontece com a sociedade? Ela vai melhorar também, porque a sociedade é o somatório dos indivíduos que a compõem. Então, quando a gente fala dos outros, os outros, na verdade, nós estamos no meio. A gente fala assim: o que os outros vão pensar? Esses outros, nós estamos no meio também. Porque a sociedade é o somatório do interesse de cada uma das pessoas que o compõem. E aí, olha que interessante. Essa passagem aqui de Kardec, ela é fantástica, né? Ele fez uma previsão de como seria a evolução da doutrina espírita. Então, ele analisou como é que seria a propagação do espiritismo. Ele falou que a primeira fase do espiritismo seria a fase da curiosidade. Qual foi essa fase? A fase das mesas girantes, né? Daquelas reuniões. A mesa girante começou lá na Europa, né? Na França. Aqui acontecia muito a reunião do copo, né? Todo adolescente aqui já deve, ou já viu, ou já ouviu, ou já participou, né? Que é aquela, esse é o mesmo fenômeno das mesas girantes. A curiosidade, que a pessoa vai assim, gente, tem uma coisa diferente aí, né? E tal. E eu lembro sempre dessa brincadeira do pop, tinha um frequentador, assim, muito amigo da gente, professor, o Rubens Martinelli, e ele é de um distrito ali de Itaguaçu chamado Itaçu. E ele morava lá, e ele, quando era jovem, eles começaram a brincar com essa brincadeira do pop. E alguém perguntou assim, que na época estava aquele negócio de águas marinhas, né, de pedras preciosas, eles pediam para o espírito que aparecia na reunião, onde eles podiam encontrar as águas marinhas. E aí ele dava uma referência: ó, naquele pé de jaca anda 10 metros para cá, não sei o que e tal, pode cavar no coisa. E eles iam lá, passavam o dia inteiro cavando com a terra dura, né, com picareta no coisa, e cavava, passava o dia inteiro. Aí chegava lá, nada encontrava.
Aí, quando tinha reunião de novo, de noite, eu disse, ó, não tem nada não. Não, eu queria avisar vocês. Vocês saíram aqui 1 grau fora aqui no coisa. Você tem que vir naquela direção. Aí eles iam de novo. Quando chegou no 10º buraco, eu disse, esse cara tá com sacanagem com ele. Alguém tá com brincadeira aqui, né? Então, quem se presta a esse tipo de comunicação? Qual o espírito que vai ali? O espírito de terceira classe. É um espírito zombeteiro, aquele que quer fazer bagunça, fazer pegadinha. Imagine a festa que ele está fazendo lá, de ver os caras, aquele monte de marmanjo cavando buraco à toa, né? Atrás daquele sonho, da coisa. Então, essa é a fase da curiosidade, né? Que a pessoa vai em coisas medirantes. A segunda fase é a observação. Quando Kardec observando a reunião, porque quando ele via as mesas girantes, é bom entender como é que era o fenômeno. Era uma mesa maciça, de madeira, pesada, que simplesmente se levantava mais ou menos de meio metro a 1 metro do chão. Ela rodopiava no ar e emitia ruídos, chamados reps, né? Que seriam pancadas, isso aqui, né? E aí eles convencionavam o rap, um sim ou não, faziam perguntas e a mesa respondia. Quando Kardec, na época, Hippolyte Leon Denisard, foi convidado pelo casal Plane Maison para participar dessa reunião, ele ficou, primeiro, curioso, tem alguma coisa diferente aqui. A segunda coisa, ele começou a observar e, no final da reunião, ele falou o seguinte: se me provarem que a mesa tem cérebro para pensar e nervos para poder se levantar, o músculo para se levantar, eu vou acreditar. Então, ele começou a procurar algum mecanismo de algum fio oculto, alguma coisa algum mecanismo estrutural que fizesse ela levantar. Não encontrou nada. Aí ele começou a imaginar que, na época, Mesmer era contemporâneo de Kardec, e Mesmer ele começou a falar sobre magnetismo. Então, ele achava que era um fenômeno magnético que poderia estar levando aquele fenômeno. Mas ele ficou curioso, observou que existia alguma coisa por trás daquilo lá, depois chegou à conclusão que realmente existia uma comunicação, existia um mundo espiritual, né? Que era a finalidade. A terceira, quando se admite a doutrina, quando você entende que ela é real, né? E você começa a colocar em prática os preceitos dela. E a última, que nós vamos agora chegar, a doutrina está chegando, que é interferir sobre a ordem social. Do que adianta modificar cada um de nós? O que adianta modificar para melhor cada um de nós se nós não transformamos o nosso meio social, a nossa sociedade? Então, agora é a hora dessa transformação, tá? De nós implantarmos realmente a filosofia espírita e a filosofia de Jesus na nossa vivência. Então, nessa quarta fase, nós devemos entender a caridade no seu conceito social e coletivo. Caridade passa a ser uma regra, passa a ser uma norma na nossa conduta. Não é uma coisa assim extra que nós fazemos, não é uma coisa além da nossa obrigação, passa a ser realmente uma coisa primordial. E a humanidade, sob influência dessas novas ideias, vai entrar num novo caminho moral, né? Hoje, nós podemos dizer que isso influencia apenas individualmente, mas a partir do momento que nós conseguimos influenciar a ordem social, aí sim vai ter um efeito coletivo. E, por acaso, nós estamos na transformação do nosso mundo, né, de expiação e provas, onde o mal ainda predomina, para o mundo de regeneração, onde existe o desejo do bem, né? Tem um caminho grande para frente. O mundo de expiação e provas, você às vezes não faz o mal, né? Às vezes por falta de oportunidade. Agora, no mundo de regeneração, você deseja fazer o bem. Então, já muda o enfoque. Na pergunta 799 do Livro dos Espíritos, olha o que Kardec pergunta: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Né? O que a doutrina pode oferecer de concreto para o progresso da humanidade? Aí a resposta é clássica, né? Destruindo o materialismo. Porque o materialismo é justamente a preocupação com o eu,
com ego, com nossos interesses, de nós só levarmos vantagens, que é uma das chagas da humanidade, sociedade, e faz com que os homens compreendam onde encontram seus verdadeiros interesses. Ele deixando a vida futura de ser velada pela dúvida, e o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Né? É o que nós já comentamos antes. Abolindo os prejuízos de seitas, de castas, de cores, e ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir como irmãos. Nós fomos feitos não para nos. E é uma coisa interessante, a Dalva deve falar lá em Carana sobre aquela questão da, da formação de castas, né, de famílias, coisa assim. Então, uma criação que nós temos de falar o seguinte: o mais importante é a minha família, né? Depois da família vem o seu bairro, o seu ambiente, seus demais familiares, né? Depois vem da sua cidade, vem do seu estado, do país, e assim vai. Aí, no fim, se a gente conseguir ver algum extraterrestre, a gente vai falar assim: não, a prioridade são os terráqueos, né? Então, nós vamos criando castas, certo? E coisa como se fosse primeiro esse, depois o outro, depois isso aqui, o outro, né? E nós temos que ter o conceito da fraternidade, que é o amor universal. Aí eu gosto de brincar muito assim: nós temos que amar até o argentino, né? Que nós aprendemos nas mídias, né? Assim, que o argentino é isso, é aquilo e tal, é prepotente, como é que eles falam do futebol? Que fica fazendo firulas no coisa, né? Então, a gente passa a ter, já estimulado pelo coisa, a ter raiva do argentino, né? Então, nós temos que nos ver todos como irmãos. Na Revista Espírita de outubro de 1860, olha, gente, isso aqui tudo são dados de mais de 150 anos. Quando a gente fala que teve progresso, é de 150 anos atrás. Quando a gente imagina o progresso de hoje, é só você imaginar o seguinte: há 20 anos atrás, a gente está usando fita cassete, ou usando CD, né? Só para a gente ter ideia da coisa. Ninguém fala mais em CD, ninguém fala mais em DVD, ninguém fala em Blu-ray, né? Agora está tudo na nuvem, não sei onde é que fica essa nuvem, mas está tudo lá, né? Então, aí ele fala que até hoje a humanidade realizou incontestáveis progressos. Por sua inteligência, os homens chegaram a resultados que jamais haviam atingido em termos de ciências, artes e bem-estar material. Isso nós estamos falando de 150 anos atrás, né? Se Kardec visse o que nós temos hoje, ele ficava alucinado, né? Mas nos resta um grandioso resultado ainda a atingir, que é fazer reinar entre si, entre nós, a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para que nós tenhamos realmente o bem-estar moral. Porque só assim nós vamos ter paz. Quando nós temos a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Então, do sentimento da fraternidade nasce o da reciprocidade. Eu vou querer para os outros o que eu quero para mim, que os outros façam para mim. E dos deveres sociais do homem, de homem a homem, de povo a povo e de raça a raça. Essa fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Então, nós temos que desenvolver a fraternidade, né, entre nós, que é realmente essa nova ordem que é esperada agora da influência da quarta fase do Espiritismo. Tá? E Kardec coloca todos os adeptos do Espiritismo como agentes transformadores da sociedade, agindo individualmente na construção da reforma íntima e coletivamente na conscientização e na quebra do paradigma materialista. Então, a expectativa que ele tem do espírita é que nós temos ferramentas para isso. Basta vivenciar, basta colocar em prática. Quer dizer, eu estou lendo, eu estou estudando, eu estou vendo, aí só falta eu fazer aquilo. Só isso.
Então, na medida que a sociedade elimina os seus preconceitos discriminatórios e destruidores da paz social, nós vamos erradicar a miséria, o processo de exclusão ou de sistemas onde poucos têm acesso à vida digna e plena. E aí o espírito estará cumprindo o seu papel. Então, ele vai explicando o seguinte: nós vemos hoje nos nossos sistemas verdadeiros exclusões sociais, pessoas que são excluídas, que não existem. Um exemplo disso, tem um livro do Cury, do Augusto Cury, em que eu já li vários livros dele, não lembro mais o texto, mas ele conta a história de um mendigo, né, que ah, é, ele doa o corpo dele para a faculdade de medicina. Então, é um estudante de medicina que, quando vê aquele corpo ali para ser dissecado, ele tem um insight, fala assim, gente, quem será essa pessoa? E ele começa a pesquisar sobre essa pessoa, aquele cadáver que estava ali. E ele vai descobrindo que aquele cadáver, na verdade, foi uma pessoa que foi multimilionária, né? E teve um acidente onde morreu a mulher, os filhos, num acidente aéreo, e era para ele estar no coisa, ele não conseguiu chegar, e ele ficou tão desesperado que ele abandonou tudo. Ele era um cirurgião famosíssimo, um cara riquíssimo e tal, e ele abandonou tudo, virou mendigo. Então, ele passou a ver um outro contexto da vida, e ele era chamado abraçador de árvore. Ele chegava no coisa, abraçava as árvores para sentir a energia das árvores. Então, quem olhava pensava que ele era doido, né? Ele abraçava tudo. E esse estudante, esse jovem, vai pesquisando, né, para encontrar e resgatar essa história. E no final descobre que ele era o cara que tinha fundado aquela faculdade de medicina, a estrutura que tinha lá, que ele doou toda a fortuna dele para aquele fim. E no final doou o corpo para ser estudado. Então, quando você é, é, imagina que você está destruindo todas essas discriminações, esses preconceitos, e nós somos preconceituosos ainda, nós somos estruturalmente preconceituosos. A gente tem um olhar diferente para as pessoas de cor negra, nós temos um olhar diferente para as pessoas socialmente, pessoas mais pobres. Então, de sempre tem aquela coisa assim. Você estava falando a questão de carro, né, de ficar aqui. Em Vitória, eu sou assim também. Ele falou que chegou 15 minutos antes de poder do carro, né? Em Vitória, isso é impraticável. Você chega, aí se você vê uma pessoa de bicicleta, uma pessoa no coisa, a pessoa vai me assaltar. Por que isso acontece? Porque é uma coisa que é comum acontecer. Aqui não tem, mas lá é demais. Entende? Então, de uma forma ou de outra, você passa a ter também o preconceito de que você tem o risco de ser assaltado, né? De coisa. Então, e realmente é real isso aí. Estou dizendo que a gente tem que ser inocente também. Pode falar. Tem um estudante da USP que fez um experimento de E ele trabalhava na faculdade, o cara já tinha doutorado, e mesmo os alunos deles, as pessoas que trabalhavam, passavam e não viam. Durante 6 anos ele fez isso aí. foram 6 horas. 2 pessoas pagaram ele. Eles pagaram. Então, tem uma outra história que é interessante também, que teve um cego que morreu afogado no aterro do Flamengo, e aí o corpo dele apareceu na praia, né? Então, para não deixar um corpo ali, depois enrolaram numa lona preta e botaram no calçadão. E as pessoas passavam, batiam foto, uma coisa assim, que ninguém via, porque estava fora do contexto, né? Uma pessoa que tinha morrido ali dentro, afogada, estava no coisa, estava no calçadão. Teve um que chegou quase a sentar em cima para bater uma foto, né? Bateu uma coisa.
porque era invisível, né? Então, essa invisibilidade tem que acabar, né? De coisa. Para que todos tenham direito à vida digna. Nós temos que proteger as pessoas. Lembre que, assim como os animais, nós somos deuses dos animais. Nós não temos que proteger os animais. Por que não proteger outro ser humano? Não é? Que nós, se nós temos condições, nós temos que proteger. Nós temos que fazer o possível para que eles tenham uma vida plena também. Então, a caridade assim impulsiona para uma ação social de conquista de políticas públicas, de educação digna, de qualidade para todos e de condições para que cada um alcance seu próprio crescimento. Porque muitas vezes a gente imagina assim, eu sozinho não posso fazer. Sim, você às vezes tem conhecimento, no coisa. Às vezes uma pessoa que está no terreno não tem nenhum. Você tem conhecimento? Não, existe uma na Previdência uma coisa chamada LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que é aquelas pessoas que não têm nada, 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 têm direito a ter um salário mínimo. Entende? Aí você tem que levantar documentação, uma coisa da entrada no INSS. A renda familiar tem que ser de um salário mínimo para até 5 pessoas, para ter direito a LOAS. Tá? Então, é uma maneira de você ajudar. Vocês imaginem, pode ter espírita que é político, não pode? Então, quando ele for fazer todas as ações, no coisa, seja como gestor, seja na parte da legislação, ele tem que imaginar isso aí também, para minimizar também a dor do povo. Então, todo esse contexto, essa preocupação nós temos que ter com o coletivo, né? E não só de nós levarmos vantagem. Depois nós vamos ver uma frase aqui do Pascal que ela é preocupante, viu? Aqui, o Pascal vai falando. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Pascal dizendo o seguinte: o egoísmo é a negação da caridade. Você não pode ser caridoso sendo egoísta. Um exclui o outro, né? Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Então, o que acontece? Hoje nós temos as casas, aqui não é tanto, mas tem um pouquinho. Mas você vai em Vitória, são verdadeiras fortalezas. Né? Tem câmera, tem aquele negócio de arame lá enrolado em cima, é como se fosse uma penitenciária. Tem grade, agora tem sensor de presença, não sei o quê, tal, tal, tal. Aquele monte de segurança, porque a pessoa está presa lá dentro, né? E às vezes o milhante está para lado de fora. Mas esse milhante o que, que é? É o cara que foi destruído. Entende? Ele está lá fora e ele, se tiver oportunidade. Aí, olha que ele continua aqui. E digo mais: não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, numa luta de interesses. Não é o que está acontecendo? Não é a disputa de quem chega primeiro, quem é o melhor. É muito comum, talvez, entre pais, falar assim: minha filha é a primeira da classe. Tudo bem, é a primeira da classe. E os outros? Não importam para esse pai? Então, é aquela coisa, sempre alguém levar vantagem, alguém ganhar mais do que o outro, ou alguém ser mais importante que o outro, alguém levar. Então, a caridade ajuda, não tenha dúvida, isso é a caridade material, tá? Mas as políticas públicas resolvem, porque nós temos que agora avançar. Não basta apenas nós darmos sopa, darmos cobertor, darmos dinheiro, darmos. Não, tem que ter políticas públicas a partir de agora. Nós temos que estar engajados. Então, a casa, por exemplo, já está faz parte do Conselho de Segurança Alimentar. Você? Tem. Qual que você era lá, Gerson? Não, mas nós fazíamos parte. Nós fazemos parte do Conselho. A criança e o adolescente. Então, teve uma época que o Gerson presidiu o Conselho. Né? Então, esse engajamento é importante. De você estar presente dentro da sociedade, dando a sua contribuição para que isso aconteça. Né? Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Como que você vai ajudar uma pessoa sem humilhar?
Vocês já imaginaram? Só faço uma, assim, uma pequena viagem. Imagine que vocês estão numa rodoviária, 2 horas da manhã, o ônibus dá um problema, você não consegue seguir viagem, você tem que pegar um outro ônibus, você não tem dinheiro no bolso. Falta para você R$ 5. Não tem caixa eletrônica, não tem como você. A única saída que você tem é pedir. Pedir para os demais transeuntes falar o seguinte: meu amigo, eu preciso ir para Vitória e está faltando R$ 5 para minha passagem. Qual vai ser a primeira resposta que você vai ter da pessoa? Hã? Não, agora tem. Não me complica, não. Me complica, não. Agora tem o Pix. Isso aconteceu com uma companheira. Ela era esposa de um pastor, ela estava em Brasília, aconteceu exatamente isso que eu estou contando para vocês. E ela falou assim: doutor, você não imagina a vergonha que eu tive pelo olhar da pessoa. Não tinha Pix, né, cara? Pelo olhar da pessoa, de coisa assim, tipo assim, todo mundo dá essa desculpa. Tá faltando R$ 2, tá faltando R$ 5. E ela falou assim, não tinha jeito, não tinha jeito. Ela falou assim, doutor, mas ó, foi uma humilhação tão grande que eu chorei, eu chorei, chorei, chorei. Até chegar em Vitória, eu fui chorando. Tal foi a humilhação que ela sentiu. Não é fácil pedir, gente. Mesmo aquele pessoal que já é profissional para pedir, é humilhante. Agora, quando a gente fala assim, de dar para, sem que haja humilhação, a única maneira que você pode dar essa humilhação é gerando emprego. Porque o emprego, você dá o dinheiro e recebe em volta o trabalho. Então, você tem. Então, o que a gente pode fazer como espírito? Na medida do possível, assine a carteira, pague os coisas direitinho, porque ali você está dando dignidade. Né? Existe agora o trabalho temporário, né? Que é no faxineiro, coisa assim. Siga a legislação, entende? De coisa, é uma maneira que nós temos de dar sem humilhar. Porque você está recebendo alguma coisa de volta, entende? E a pessoa não se sente humilhada. E o espírito que compreende o seu papel sabe que não pode se eximir de atuar ativamente na construção de uma sociedade mais justa, mais livre, com direitos e deveres, sem miséria, sem discriminação e com oportunidade para todos desenvolverem plenamente seus potenciais e os seus talentos. Imagine você o seguinte: todos nós temos um planejamento de vida. Vamos imaginar que as escolhas daquela pessoa levaram para um pico, a gente já fala sinuca de bico, né? Uma coisa que não tem saída. E, de repente, você foi escolhido para tirar daquela situação. E eu falo o seguinte: o pior erro que tem não é daquela pessoa que é ruim, aquela pessoa que é má, porque todo mundo sabe que ele é daquele jeito. O pior erro que existe é da pessoa boa ou omissa, porque ele tem todas as condições de fazer isso. Então, o mal feito pela pessoa omissa é o pior que existe, porque às vezes ele é a última capa de salvação. Não tem para se contar. Tem uma historinha que eu conto, o pessoal da Casa Espírita me desculpe que eu já contei várias vezes, mas eu gosto de repetir, de uma senhora que era lavadeira, lavava roupa para fora, e tinha 5 filhos. Morava no cortiço. E essa mulher, ela ficou doente, ela trabalhava por produção, né? Então, se ela tivesse uma coisa, ela lavava roupa e ia recebendo de acordo com ela. E era um bequinho, só uma porta, né? Totalmente isolada, ela devia, eram os 5 filhos ali dentro. E ela caiu doente, mas caiu doente mesmo, caiu de cama e tudo mais. As crianças estavam passando fome, não tomavam banho, coisa assim e tal. E ninguém tinha ciência do que estava acontecendo. Se continuasse daquele jeito, iam morrer todos os 6, né, na situação que eles estavam. E aí o anjo da guarda, logicamente, da família e da mulher, tentaram sensibilizar algumas pessoas para ajudar. E ela era ajudada por uma casa espírita, que levava a cesta básica, que o visitava e tudo mais. E o marido dela estava internado no hospital, né, já há alguns meses. Então, o único dinheiro que entrava era quando ela lavava roupa e da ajuda dessa casa espírita.
E aí sensibilizaram a pessoa que era responsável para ir lá para poder visitá-la. Era um domingo. E aí estava chovendo. E aí ele veio pensando, nossa, eu lembrei da fulana, faz tempo que eu não vou lá, eu precisava ir lá, né? Ah, mas chovendo, no domingo. Ah, vou deixar para amanhã, né? E não foi. E aí eles tentaram com várias pessoas que poderiam ajudar, todo mundo tinha alguma desculpa para não ir, né? E tem que assim, domingo, chovendo também, né? Mas é uma coisa de vida ou morte. E aí eles, no desespero, falaram assim, vamos falar para a vizinha que é prostituta. Tinha uma vizinha que era prostituta. Vamos lá tentar sensibilizar. Aí chegaram para ela e a vizinha falou assim, gente, faz tempo que eu não vejo a fulana. Está estranho, né? Uma coisa eu não vejo criança entrando, saindo, uma coisa. Eu chego, é logicamente que ela chegava quando ela saiu, né? Ela chegava de madrugada do trabalho dela, enquanto a lavadeira e as crianças estavam saindo para a escola. Então ela achou estranho, fazia alguns dias que ela não via. E ela vai lá, bate na porta, né? Bate na coisa lá, simplesmente. Uma das crianças que estavam bem consegue abrir, quando ela vê, já estava tragédia. E aí ela acolhe, leva a mulher para o pronto-socorro, volta lá para cuidar das crianças, dar comida, dar banho, limpar, organizar aquilo lá, né? Toda aquela casa, salva a vida da mulher. Ela não aguentaria mais 12 horas. Então, imagine, a omissão dos bons, né? E a ajuda veio de onde nem se imaginava. É o bom samaritano. Que o samaritano era um povo que eles eram odiados pelos fariseus. Eles eram considerados como uma sub-raça. Então, quando Jesus fala aquele exemplo do bom samaritano, ele fala assim: até do samaritano pode vir boa coisa. Então, nós somos agora convidados a sermos espíritos além das paredes da casa, em todos os lugares, no nosso lar, no trabalho, na sociedade, nas nossas escolhas, na maneira como nós agimos, no ato de nós consumirmos, isso é importante. Essa consciência do consumo é importante. Você tem que pegar produtos que não haja exploração. Agora nós vimos a história lá da uva lá do sul, lá, que tem que trabalhar escravo. É. Eu não estou falando propaganda do meu suco, não, tá? Mas lá em casa não tem trabalho escravo, não. Então, a gente observa isso aí, a gente tem que ter essa consciência das próprias galinhas, né? Dá preferência, a história que fala da galinha feliz, da galinha que cisca, da galinha que vai na sombra, vai no sol quando ela quer, que é livre para poder. Depois. Então, todas essas coisas você tem que desenvolver. Nos cuidados com o planeta, com a água, na propagação de ideais, na defesa de posições, na postura política. Veja bem, na casa espírita não pode ter política partidária. Aqui ninguém pode. É uma coisa que no nosso estatuto é proibido. Nós não podemos fazer política aqui de falar de fulano, ciclano, falar bem ou mal, não pode. Agora, nós temos uma posição. E essa posição tem que ser pensada geralmente na coletividade, no bem do próximo. Entende? Essa posição, nós temos que ter essa posição. Os cuidados com o planeta, eu lembro quando começa a faltar água, o pessoal faz reuso da água, de coisa e tal. Quando começa a água normalizar, todo mundo esquece. Aí na hora do aperto, volta de novo, né? Então, com o lema da caridade no sentido coletivo, nós podemos propor: se não é para o bem de todos, se é apenas para alguns privilegiados, não pode ser adequado à conduta cristã. Tudo que nós formos fazer, nós temos que ter isso aí. Vai beneficiar uma maioria ou vai beneficiar só aquela patotinha, só aquela panelinha? Então, as nossas escolhas têm que ser feitas baseadas nisso. E egoísmo é querer o bem só para si. E aqui existe uma parte da revista Espírita, que é o Testamento do Espiritismo. Esta é a estrada pela qual temos procurado fazer com que o Espiritismo enverede.
A bandeira que desfraldamos bem alto é do espiritismo cristão e humanitário. Aí que está a âncora de salvação e a salvaguarda da ordem pública. O sinal da nova era para a humanidade. Daí a solidariedade de todos para cada um e de cada um para todos. Daí também a fraternidade. Os homens não viverão felizes na terra, senão quando esses dois sentimentos tiverem entrado em seus corações e em seus costumes, porque então a eles sujeitarão as suas leis e instituições. Imagine vocês, você botar na lei civil, você tem que praticar caridade, você tem que ser fraterno, você tem que ser solidário. Coisa fantástica, né? Parece uma utopia, mas não tenho dúvida que nós vamos caminhar para isso, tá? Não tenho dúvida. E na chegada do mundo de regeneração, não basta mais apenas não fazer o mal. É o que nós fazemos hoje. Não basta simplesmente nos posicionar em relação ao bem. É imprescindível que assumamos posturas ativas junto à sociedade em que vivemos, contribuindo para que todos sejam atingidos pelos ventos transformadores dessa nova ordem de renovação social. Pensar a sociedade e o Estado como um ser coletivo, cujas leis e instituições estejam voltadas para o bem-estar social e uma vida digna para todos, é o novo pensamento, a nova ordem social. Nós temos que dividir o bolo, tá, mais equitativamente. E quando a gente fala em equidade, é diferente de igualdade. Nós temos que buscar a equidade. Tem uma imagem da equidade que é interessante, que tem um muro, uma cerca, e do outro lado tem um jogo de futebol. Aí tem um menino que é pequenininho, um menino que tem altura mediana e um que é altão. E aí, se você fosse igualitário, seria um banquinho para todos eles. Então, o pequenininho não ia ver nada, o do meio ia ver e o grande ia sobrar. Então, equidade seria o seguinte: o banco maior é para o pequeno, o banco médio é do meio e o outro não precisa de banco. Mas todos vão ver o jogo. Isso é equidade. E combater a desigualdade social na construção de políticas inclusivas e oportunidades para todos. Esse é o testamento do Espiritismo, tá? O livro é esse aqui, do Luiz Scholl, O Espiritismo e a Renovação Social, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E, para nós, uma boa semana. E lembre-se que as oportunidades não caem do céu, são construídas por você. Muito obrigado pela paciência.